Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou à Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: Pode ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: A febre desapareceu ontem, pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: Teu filho está vivo. Então, ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, entramos no 4º domingo da Quaresma e esse tempo ele é marcado na liturgia da Igreja Católica com o Evangelho de São João. Agora, até a Páscoa, esse será o Evangelho que nós iremos estar meditando durante os nossos dias. E aqui hoje apresenta Jesus em Caná da Galiléia. É importante notar que estou com um grupo de peregrinos e nós já chegamos aqui na Galiléia. Estamos nessa região tão linda da Terra Santa. A Terra Santa é dividida, o mapa da Terra Santa, depois se vocês quiserem observar, está dividido em 3 partes. Na parte norte, a Galiléia, onde nós estamos aqui com os peregrinos. Depois vem a Samaria e depois a Judéia. Hoje nós já tivemos a oportunidade de conhecer alguns lugares aqui da Galiléia. Que lugares são esses? Nós já tivemos a oportunidade de aqui ir no Monte Tabor, que é o lugar da transfiguração de Jesus, em Nazaré, e ali na cidade de Nazaré tivemos a oportunidade de ver a Basílica da Anunciação, onde o anjo apareceu a Nossa Senhora para falar que ela seria a mãe do Salvador. Tivemos
a oportunidade também de estar na cidade de Caná da Galileia, aonde aconteceu esses dois fatos, esses dois milagres. Primeiro, o milagre da transformação da água em vinho. Se lembram que Nossa Senhora falou para Jesus, não temos mais vinho, e Jesus não queria fazer o milagre, e ele acabou fazendo. E ali é o capítulo 2 do Evangelho de São João, termina dizendo que Jesus voltou, né? Jesus está ali naquela cidade, voltou para Nazaré e os discípulos creram nele. Os discípulos passaram a acreditar e ver que Jesus realmente é Deus. E é aqui nessa cidade da Galileia, chamada Caná, que acontece esse outro milagre que nós acabamos de ouvir. Um homem, um centurião, um oficial, ele foi ao encontro de Jesus. Ele estava em Cafarnaum. Nós teremos a oportunidade de aqui os peregrinos conhecer também a cidade de Cafarnaum, onde esse funcionário do rei tinha um filho que estava doente. E ele foi em busca de Jesus, uma vez que ele tinha ouvido que Jesus tinha feito esse milagre de transformar a água em vinho em Caná da Galileia. E Jesus, ouvindo aquele homem, a aflição dele, Jesus fala para ele, olha, desce, seu filho está bom, pode ir que o seu filho está curado. Mas o homem, ele queria era que Jesus fosse lá, porque imagina Jesus fazer a cura de uma pessoa à distância. A cura é feita assim, a pessoa reza pelo outro, é preciso que ele esteja presente. Mas à distância, a distância ali de Caná da Galileia para Cafarnaum, mais ou menos, para nós que moramos lá em Cachoeira Paulista, é mais ou menos entre Lorena e Cachoeira Paulista. Cachoeira Paulista e Lorena, está ali uns 20 e poucos minutos no máximo, né, de carro. Na verdade, são uns 15 minutos. E nessa distância, Jesus proclama, pode ir, fica em paz, que a febre do seu filho desapareceu. Ele está bom. Podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. E ali era a cavalo. Então ele foi. E antes de chegar, eu só estou narrando o evangelho para vocês compreender melhor. Quando ele vai, um funcionário vem ao encontro dele e fala, a febre desapareceu ontem, pela 13h. Primeiro o funcionário, o empregado, vai ao encontro dizendo, o seu filho está vivo. Aí ele pergunta ao funcionário, mas que horas foi que aconteceu isso? Ele respondeu, a febre desapareceu ontem pela 13h. Aqui fala que o homem creu junto com toda a sua família. Toda a família dele creu. Creu em quem? Em Jesus. Que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, que é a Ele que nós devemos nos dirigir. Isso aconteceu à distância.
Meus irmãos e minhas irmãs, Deus é onipresente. Deus está em todo e qualquer lugar. É por isso que Jesus, na hora que ele ensina-nos a oração do Pai Nosso, ele pede que nós entremos no quarto, fechemos a porta e ali nós podemos falar com o Pai, podemos falar com Ele, podemos falar com o Espírito Santo. Que Ele nos ouve porque Ele está presente. Embora nós não vejamos com os nossos próprios olhos, mas Ele está presente. Deus é onisciente. Ele tem a consciência, Deus tem a ciência de todas as coisas. Deus é onisciente, é onipresente e é todo-poderoso. Esses são os atributos, as qualidades que nós podemos dar para Deus. Deus tem um conhecimento de todas as coisas, mas ao mesmo tempo Ele está presente. Aí onde você está agora, Ele está presente. Nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos, mas pela fé, pela virtude teologal da fé, nós cremos, Ele está presente, Ele está aqui. Por isso que nós não podemos de maneira nenhuma nos desesperar, achando que Deus nos abandonou, que Deus está longe de nós. Ele está em qualquer lugar, em todo lugar onde nós estivermos, Deus é presente. Isso é um mistério. Por exemplo, eu não posso estar presente em todo lugar. Eu não posso estar presente em Nazaré e ao mesmo tempo estar presente na Galileia ou em Cafarnaum. Ao mesmo tempo, não. Só se isso for por uma graça de Deus. Só se Deus permitisse que isso acontecesse, chamada bilocação. Quantos santos na igreja tiveram essa graça da bilocação? São Padre Pio de Pietretina teve e tantos outros, mas é graça de Deus. Mas não é essa presença com a presença de Deus, não. Deus é presente em todo lugar. Como diz o Salmo 138, se eu estou no abismo, se eu estou no céu, em qualquer lugar onde eu estiver, Ele está. E isso nós podemos crer. Aquela família que recebeu essa cura desse filho, eles tomaram consciência disso. Passaram a acreditar na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Não era apenas o Jesus de Nazaré, é Deus, Deus presente. Você compreende isso? É necessário que nós tenhamos consciência. Deus, quando Ele quer, Ele faz. Ou melhor, Deus sempre fará. Como eu já tenho dito muitas vezes para vocês, nas nossas orações, quando nós fazemos nossas orações, Deus ouve, mas Ele vai responder para nós com um sim ou com um não. Isso vai depender de como Deus vê a situação que nós estamos vivendo. E se servir para a nossa salvação, Ele vai conceder esta graça. É por isso que, diante de qualquer pedido que nós fazemos ao Senhor, nós devemos nos alegrar com o sim dEle ou com o não dEle. Mas Deus fez esse milagre. Ele, lá na Galileia, Ele apenas pronunciou a frase: o seu filho está vivo, o seu filho está bem, o seu filho está curado. Lá
em Cafarnaum, já estava acontecendo o que Jesus estava falando em Caná da Galileia. Não vamos nos desesperar, meus irmãos. Tudo está nas mãos de Deus. E Deus está presente quando uma pessoa diz assim: Deus esqueceu de mim, Deus não olha para mim. Isso é uma tremenda mentira. É o demônio que quer incutir isso na nossa mente e no nosso coração. Deus está ali naquele hospital onde aquela pessoa está entubada. Deus está lá no presídio onde aquela pessoa está pagando pelo mal feito e esperando também a conversão dele. Deus está lá esperando. Mas aquele também que está no presídio de forma injusta, Deus está presente também lá. Deus está presente quando você está trabalhando. E aqui eu vou dizer uma coisa: Deus está presente quando nós pecamos. Não adianta se esconder. Podemos até nos esconder de qualquer pessoa, mas de Deus nós não nos escondemos. Estou dizendo nós, para você entender também. E eu estou lutando para ser melhor. Eu estou lutando para cada vez mais ser de Deus. Mas imagine quando se cai naqueles pecados do roubo, da corrupção, pecados aí contra a sexualidade, contra a castidade. A pessoa vai lá, faz tudo escondido, pensando que os outros não estão vendo. Sim, os outros poderão não estar vendo, mas Deus está presente. Imagine, toda vez que nós caímos no pecado diante da presença de Deus. E quero dizer também diante da própria presença do mal, do inimigo. E é aí que ele olha para Deus e ri, dizendo: tá vendo? Ele me obedece, não é a você que ele obedece. Imagina qualquer tipo de pecado grave que qualquer pessoa faz em qualquer parte do mundo. Deus está vendo, mas Deus também está vendo quando se está fazendo bem. Em qualquer situação, Deus é onipresente. Ele está presente. Deus vê todas as coisas. Ainda que caia um fiapo de cabelo da minha cabeça e eu não veja, Deus está vendo. Deus vê. Não se desespere achando que Deus te deixou. Mas vamos dar um passo a mais, meus irmãos. Toda vez que tiver alguma ocasião de pecado que nós precisamos fugir, vamos entender que na hora que se está fazendo aquele mal, aquele pecado, Deus está vendo. E cada pecado não confessado, não arrependido, teremos que pagar diante de Deus. Mas Deus é presente. Deus silencia. Mas por que Deus silencia? Porque Ele já disse que nós não devemos fazer. E Ele espera de nós uma resposta. Mas você que se sente só, Deus está contigo. Eis que estarei presente todos os dias até o fim dos tempos. Foi as últimas palavras que Jesus falou para os apóstolos quando ele estava subindo para o céu. Que Nossa Senhora nos ajude nesta compreensão.
Nós não vamos blasfemar dizendo que Deus nos esqueceu. Deus está presente, Ele nos conhece. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a nossa Mãe, Maria Santíssima.